Olá pessoal, hoje eu estou conversando aqui com o Leonardo Minozzo, fundador do Cafundó Estúdio Criativo, que foi fundado há 11 anos atrás, né? Você está chegando com 11 anos de atividade, e vamos bater um papinho aqui sobre as novidades que o Leonardo traz de uma viagem que foi ao Japão e vai contar já já. Leonardo, obrigado por nos receber, por ter vindo até aqui e compartilhar um pouco da tua experiência, da tua empresa com o público do Acontecendo Aqui. Obrigado, Jailson, pelo convite. É sempre muito legal poder compartilhar com todo mundo aí, principalmente do mercado catarinense, algumas conquistas que a gente está conseguindo ter aí a nível mundial, né? Bom, eu conheço você desde a fundação do Cafundó e vejo que sucesso sempre foi. Esse parece que está assim, escrito em algum lugar e você está sempre indo lá e trazendo esse sucesso. 11 anos de mercado. Como é que surgiu o Cafundó? Qual era o espírito naquele momento, 11 anos atrás, e a trajetória, os principais momentos que você pode revelar, até como inspiração para o mercado tão assim, promissor nessa área aqui em Santa Catarina, com startup, com gente que vem de tudo quanto é lugar para empreender aqui. Vamos dar uma ideia disso, pessoal. Claro. 2008, quando a gente montou a empresa, obviamente a gente não tinha muita ideia de onde a gente poderia chegar, né? Nós éramos bem jovens na época e sabia que a gente conseguia entregar um nível de produção tão bom ou melhor do que o que a gente estava vendo no mercado naquela época, e a gente era extremamente focado em animação, né? A gente começou como um estúdio de animação focado em comercial de TV, material publicitário em animação para TV. E ao longo dos anos a gente foi aprendendo e foi entendendo que o mercado também foi mudando e foi tentando entender qual era o nosso DNA exatamente, aonde que a gente poderia chegar. Mudamos várias vezes, eu acho que esse é um mercado que ele está sempre em mutação e principalmente a gente não tinha nem noção do que era o termo economia criativa naquela época, mas a gente foi aprendendo e entendendo que existiam muitas possibilidades nesse mercado. E foi tateando, foi vendo, então assim, a gente começou como um estúdio de animação, mas ao longo do tempo a gente foi mudando, tanto que hoje a gente já trabalha muito com outras linhas de projeto e mantém a animação como um dos pilares do DNA, mas com uma possibilidade, um leque de entregáveis muito grande, né? Pois é, vocês em poucos anos, né, em 3 anos de atividade, vocês já eram considerados referência, né, em algumas das iniciativas que você descreveu. De lá para cá, você teve alguns investimentos também fora desse perfil do Cafundó. Fala um pouquinho dessa variável, como é que anda esse projeto novo e hoje o estúdio, o que é? Você tem uma academia, você tem uma clientela grande, né? Dá uma ideia. A gente entrou nesse mercado justamente porque percebeu uma carência, né, que existia na possibilidade de produção de conteúdo em animação aqui no estado. Rapidamente batemos no teto, vimos que o Santa Catarina já não era suficiente, né? E outras empresas também que atuavam naquela época também estavam saindo de Santa Catarina, então era um momento bem propício para isso, né? Isso foi aí por 2010, por aí. A gente estava com a economia bem ativa e estava se desenvolvendo bem, e a gente saiu de Santa Catarina, foi buscar mercado em outros lugares, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, mas ainda dentro do foco de animação. E aí quando a gente chegou nesses mercados novos, a gente percebeu que a barra era mais em cima, né? A gente teve que brigar um pouco com o preço, um pouco com o atendimento e tal. Então aquilo que a gente estava acostumado e mais tranquilo aqui no mercado de Santa Catarina foi um pouco diferente. E aí a gente começou a justamente perceber, bom, mas para não fazer exatamente aquilo que os outros estão fazendo, o que a gente pode fazer, né? E aí já naquela época a gente começou a pensar um pouco com a cabeça de tecnologia. Florianópolis principalmente estava se desenvolvendo em torno das startups, da economia criativa, mais da tecnologia, e a gente pensou assim, como é que a gente pode aproveitar esse clima, né, esse ar que a gente está respirando aqui, trazer isso para dentro do estúdio. Aí foi quando a gente começou a trazer desenvolvedores mesmo para dentro do estúdio e pensar o que a gente pode agregar a mais daquilo que a gente está fazendo e não simplesmente uma animação que eu coloco numa fita VHS, que na época era aquelas fitas beta ainda, e mando para a emissora e acabou o nosso trabalho, né? Então a gente começou ali a vislumbrar outros mercados, a gente testou o mercado de internet, redes sociais, e-commerce, fez um monte de coisa errada, mas a partir dali a gente conseguiu estabelecer um pouco do nosso DNA que hoje está bastante fortificado, né? Então
foi uma experiência interessante e a gente conseguiu ter fôlego, né, para passar por esse processo aí e chegar onde a gente chegou hoje. Vocês têm divulgado bastante coisa acontecendo aqui e a maioria é na área de jogos. Game é um negócio de vocês, neste momento, vocês estão posicionados como uma empresa de game? Então, a área de games dentro do Cafundó, ela deriva um pouco de uma visão que a gente tem de não simplesmente fazer conteúdos passivos, né, que era o que a gente fazia lá atrás, né, uma animação, um comercial de TV, uma coisa que a pessoa assiste e beleza. Então a gente começou a pensar, como é que a gente consegue gerar uma experiência de consumo, uma experiência de uso, uma experiência de interação mais forte do cliente, do usuário, do consumidor com aquela marca, né? Então a gente não começou desenvolvendo games, a gente começou desenvolvendo experiências interativas para as marcas, usando a base da animação, da tecnologia. Então a gente desenvolveu muita coisa para a web no início, interativa. Depois a gente foi para o mobile, né, que explodiu no mundo todo e começou a desenvolver aplicativos e projetos interativos que utilizassem o celular como plataforma. E aí a gente foi se utilizando das novas tecnologias que vinham surgindo para a comunicação, principalmente, né? Realidade aumentada, realidade virtual, holografia, 3D. Vídeo 360, mesclar isso tudo com 3D e tal. Então isso tudo, essas possibilidades interativas que a gente foi aprendendo a trabalhar, culminaram numa visão de produção de conteúdo próprio, né? Porque até ali a gente vinha desenvolvendo projetos para outros clientes, né? Jobs. Então é aquela história de você recebe uma demanda, você executa aquela demanda, entrega e acabou a relação. Fornecedor. Né? Fornecedor. Aí a gente pensou, poxa, será que a gente consegue criar produto próprio, consegue criar algo que consiga gerar caixa ao longo do tempo, né? E aí como o da Disney, por exemplo. Exatamente, o modelo da Disney que a gente fala de criar propriedades intelectuais, né? Que você tenha uma IP que você consiga explorar essa IP em centenas de caminhos e janelas. E aí foi quando a gente olhou para games e pensou que poderia ser um caminho. A gente já vinha trabalhando essa visão na área de animação, com série de animação para TV. A gente já desenvolveu algumas, está em produção agora de outras 3 séries, que é legal, funciona, só que é um mercado, depois que a gente entrou na área de games, a gente percebeu que a animação é um mercado muito mais lento do que é o mercado de games. Você demora muito para você desenvolver uma série, às vezes 2, 3 anos, e aí para isso retornar também demora, mas claro, se você acerta a mão, você está tranquilo, né? Mas a área de games não, é uma área muito mais dinâmica, muito mais acelerada. Game. Não é qualquer um que mexe com game. Exatamente, porque é mais fácil. Agora, assim, game, teve empresa por aqui que andou apanhando e não conseguiu concluir games com anos de trabalho. Sim. Né? Porque assim, a animação você pensa, eu vou desenvolver um personagem, um cenário, uma história, eu empacoto isso tudo e acabou, não tem interação do usuário. Isso. No caso do game, você tem que fazer tudo isso e mais os processos interativos. Então você tem que ter uma mecânica, você tem que ter um gameplay, você tem que ter diferentes plataformas, né? Porque quando você está vendo uma série de animação na TV, não tem erro. A TV está exibindo aquilo ali e acabou. Agora no game, se você vai pensar no celular, num dispositivo Nintendo Switch, alguma coisa assim, num videogame, num PC, tudo tem que funcionar e são plataformas bem diferentes. Então você precisa ter uma questão técnica mais apurada, né? Mas ao mesmo tempo você tem o mercado mundial, né? Porque quando você desenvolve serviço, prestação de serviço, você pode atender o mercado mundial, mas a sua concorrência também é mundial. Então é difícil você prestar um serviço para uma empresa que está lá na Finlândia, que você está lá no Japão. Agora, com o game, quando você desenvolve o game, para você publicar ele no mundo todo, não é tão complicado. Óbvio que existem muitas iniciativas, mas... Qual é o cenário de game no Brasil e no mundo internacional? Quer dizer, para uma empresa brasileira, o mercado internacional é possível? Você está buscando isso lá fora. Você produz pensando no Brasil ou você produz pensando no mercado internacional? Isso é uma coisa que... muda um pouco a visão de quem tradicionalmente vem da área de prestação de serviço, porque na área de games e mesmo na área de animação, é impossível você pensar um produto para o Brasil, sabe? Não existe isso. Você já tem que pensar um produto internacional. Então, se eu vou desenvolver um game sobre a pesca da tainha aqui de Florianópolis, qual é a abrangência que isso vai ter? Aqui em Florianópolis. E isso não vai se pagar, sabe? Então...
na área de games você já tem que ter uma visão mundial. É possível, sim, e na verdade não é nem possível, é obrigatório você pensar no mercado mundial quando você está nessa área para poder escalar, exato. Pois é, vocês estão agora com uma produção competitiva, vocês foram buscar isso no Japão, você acabou de voltar de lá, e foi um trabalho que vocês tiveram uma inspiração em 2014, construíram um planejamento, foram buscar incentivos fiscais em 2016, 2017, para ir para o Japão agora, quer dizer, são 4 anos. Conta um pouco a história desse projeto que você acabou de voltar do Japão. O que acontece assim, a trajetória parece longa, mas na verdade tudo aconteceu mesmo o ano passado, assim, né? Então, a volta ela é rápida. A questão é que a gente não tinha recurso próprio para poder desenvolver o projeto, então a gente gerou várias ideias no início, desde lá 2015, 2016 e tal, e foi maturando essas ideias. E quando a gente conseguiu o recurso para desenvolver, aí em um ano a gente desenvolveu e esse ano a gente já está vendendo, então o processo não é tão longo assim como no caso da animação, né? Mas uma coisa interessante de falar dessa área, assim, talvez para quem está pensando em entrar na área de games, né, na área de produção de conteúdo, propriedade intelectual, é a diferença do mundo e do Brasil, né? No Brasil a gente sempre fala muito, né, da criatividade brasileira, da capacidade de ter ideias inovadoras e tal, mas a gente tem muita dificuldade em ter pessoas de business, da área de negócio dessa área de economia criativa, né? Até agora no Japão foi engraçado porque eu encontrei um pessoal lá, uma pessoa de Israel, eu estava trocando uma ideia com ele e ele falou a diferença entre o Brasil, a gente conversando identificou a diferença entre o Brasil e Israel nessa área de games, né? E ele falou assim, cara, Israel é um povo que desde o início é muito focado em monetização e em gerar resultado palpável para o negócio. E a gente não tem a visão criativa que vocês têm. Sim. E aí eu falei, exatamente, o Brasil é o contrário. A gente tem uma visão criativa muito grande, muita coisa diferente, não sei o quê, mas a gente não sabe como monetizar aquilo, porque a gente não é embasado em dados, a gente não tem essa visão sistêmica. E eles lá, por uma questão cultural e todas as guerras que passaram, toda a estrutura deles, eles já vão muito no foco de retorno, né? De investimento e retorno, investimento e retorno. E às vezes o conteúdo fica fraco, né? Então eles têm um processo talvez de monetização, de inteligência de mercado muito grande, mas com conteúdo que não viaja. E o nosso caso, a gente tem um conteúdo muito relevante, a gente pode desenvolver um conteúdo muito relevante, mas o que a gente vê, na grana. Principalmente no universo de games, desenvolvedores independentes que têm ideias muito boas, e aí quando você vai perguntar para o cara, tá, mas como é que você vai monetizar esse teu jogo aí? O cara, não sei, isso aí depois eu vou ver. E aí esse é o problema, sabe? Então eu acho que a gente precisa se desenvolver um pouco mais na área de negócio, e isso não é de um dia para o outro, porque você precisa estar no mercado. Por exemplo, agora, a gente lançando esse projeto, a gente identificou muitos canais que a gente nem imaginava, né? Por exemplo, quando você fala em lançar um jogo para celular, você pensa, a primeira coisa é Google Play e Apple Store, né? Que são as lojas que dominam. Mas existem centenas, talvez até milhares de outras redes que se você não tiver inserido no mercado, você não percebe. Por exemplo, a gente está lançando em 800 canais diferentes, com um publisher que chama Gameloft, que é um dos maiores publishers de jogos do mundo, que são side stores, que são lojas paralelas, por exemplo, de operadoras de telefonia. Então, por exemplo, na Europa tem a Orange, que é uma operadora de telefonia. A Orange ela tem uma loja para cada país onde ela opera. Ela tem uma loja da Espanha, uma loja na Holanda, uma loja na Alemanha, uma loja... Então, são lojas fechadas que quem é cliente da Orange paga lá uma mensalidade, por exemplo, $5, 5 euros, e pode baixar jogos, pode baixar conteúdos dentro dessa lojinha fechada. A gente, numa tacada só, está entrando em 800 dessas. Então, é um mercado que tem muita possibilidade, só que é o que eu falei. Você precisa estar inserido, você precisa estar participando das rodadas de negócio para entender como que as coisas funcionam. Se você ficar aqui no teu escritóriozinho desenvolvendo o teu jogo e nunca sair para o mercado, dificilmente você vai ter essa visão, né? Pois é, eu tenho uma curiosidade de saber assim, que tamanho foi que você encontrou em Tóquio, nesse festival. Quanto tempo? Dá uma ideia, o que é aquilo e por que você foi, que coragem é essa de ir para o Japão, que os caras produzem
game há 500 anos, milhares, bilhões, né? Dá uma ideia dessa competitividade que você encontrou lá. Uma coisa interessante lá no Japão é que o pessoal estava comentando que o maior, a gente chama de IRPU, que é Average Revenue Per User, né? Que é a média de retorno de recurso que você consegue tirar de um usuário independente, né? O Japão é o maior disparado do mundo, assim. Segundo lugar, talvez Estados Unidos, mas o Japão 10 vezes mais por usuário, né? Então, por exemplo, vamos dizer que se um usuário nos Estados Unidos gasta $1 por mês com um jogo, no Japão o cara gasta 10. E isso é verdade, sabe? Você andando por lá, você vê no metrô, no trem, na estação, a galera jogando muito, consumindo muito conteúdo de jogo. Isso é muito presente na cultura deles. Então, por que a gente foi para lá, né? A Tokyo Game Show é um evento focado em jogos, mas é um evento mais voltado para consumidor final. Então, um evento mais de exposição dos jogos, principalmente dos grandes distribuidores de jogos do mundo. Por exemplo, Nintendo, a Sony com o PlayStation, a própria Microsoft com o Xbox, e os grandes desenvolvedores, né? Ubisoft, EA e assim vai. Então, eles fazem aqueles stands gigantescos, assim, que tem milhares de metros quadrados, para as pessoas jogarem mesmo. Então você vê que as pessoas fazem fila para jogar desde Mario Kart até os novos lançamentos que estão sendo feitos. Mas o nosso foco lá foi mais nas rodadas de negócio, que eles chamam, né? Que é uma área específica do evento, onde você fica fazendo reunião o tempo todo, são 30 minutos cada reunião, e eu fazia 12, 13, 20 reuniões por dia, com publishers, né? Com distribuidores locais, tanto do Japão como da Ásia como um todo. Então, o nosso objetivo lá, porque a gente já tinha participado esse ano de alguns eventos no mundo, né? Estados Unidos, Europa, e agora a intenção de ir lá para o Japão foi para entender um pouco melhor o mercado asiático e encontrar parceiros que nos ajudem a distribuir o jogo lá. Porque a gente até pode fazer uma distribuição self-publishing, que a gente chama, né? Uma distribuição própria, mas a gente vai ser mais um. Então, a gente optou por encontrar algum parceiro. E pelo que eu percebi, a gente vai ter que ter vários parceiros, sabe? Um para o Japão, um para a China, um para o Vietnã, um para a Indonésia, um para Tailândia e talvez um que pegue os outros países periféricos por ali. Mas isso é normal e é melhor até porque você tem um parceiro que é forte naquele país, por exemplo, China. Sim. Você não consegue publicar um jogo na China se você não tiver um parceiro local. Nem que você queira, sabe? É obrigatório você ter um parceiro local. E aí esse parceiro ele precisa pedir uma aprovação do governo para que o seu jogo seja aprovado e tal. Então, se você não está lá com esses parceiros, dificilmente você consegue algum retorno. Sim. Então, a nossa intenção de ir para lá foi essa. A gente foi junto com uma delegação brasileira de outras 3 empresas, inclusive uma outra aqui de Floripa também. Mas foi muito legal, né? A primeira aceitação assim, do projeto, muito interesse de todas as pessoas que a gente conversou, de todos os publishers que a gente conversou. E agora a negociação continua, né? A nossa intenção com esse jogo é lançar ele em fevereiro do ano que vem. E a gente quer fazer um lançamento global. Então a gente vai lançar Estados Unidos, Europa, Ásia, América do Sul, Canadá, todo junto com esses vários parceiros. Então é uma negociação complexa, né? E elaborada para que todo mundo consiga fazer o seu trabalho no mesmo período e a gente ter um lançamento global pesado. E como é que funciona essa negociação? É você que pilota essa conversa com todo mundo ou você tem alguém internacional que fala todos os idiomas? Como é que é isso? É um por um? Dá uma ideia aí como é que é. No nosso caso é um por um, né? A linguagem universal é o inglês, né? Então você fala inglês com todo mundo. Nesse caso no Japão, isso não é comum, mas agora no Japão tinha intérprete do próprio evento. Então se você ia conversar com alguém que só falava japonês, por exemplo, tinha um intérprete do evento que podia te ajudar ali a fazer a tradução. Mas sim, é uma conversa um por um com esses publishers, com esses distribuidores. A minha questão é sobre legislação, né? Tem 10 países, cada país tem uma história, tem uma cultura, tem uma lei, Como é que o jogo tem que adaptar, tem que ter um leia e aceite, quer dizer, é um trabalho hercúleo, né? Se você for fazer um trabalho internacional. Tem muitas questões, assim, como a gente já vinha há algum tempo planejando esse jogo, a gente já desenvolveu ele pensando nisso, né? Então, por exemplo, o nosso jogo não tem sangue, o nosso jogo praticamente não tem inimigo, não tem morte. Então isso tudo facilita para você entrar em mercados mais fechados como a China, por exemplo. Na China, se você tem
a cor vermelha sendo atribuída a algo negativo, você precisa mudar o jogo. Se você tem caveira, se você tem alguém que mostra sangue, alguma coisa, você já precisa ter uma outro tipo de aprovação, e isso tudo demora, né? Então, a gente já pensou nisso desde o início para tentar ter uma abrangência global. Mas óbvio que cada país tem a sua cultura, cada país tem o seu estilo, e você precisa fazer algumas adaptações. No nosso caso, vão ser adaptações mais textuais, né? Porque a gente tem alguns textos inseridos dentro do contexto do jogo, do gameplay, mas nada muito impactante, assim, porque a gente já pensou isso desde o início, né? Agora, se você vem com um jogo que você não imagina isso, pode ser que dê bastante trabalho para adaptar para um mercado diferente, né? Os jogos costumam ter merchandising, muitas marcas jogadas nos cenários e tal. No teu tem? Não, no nosso caso não, porque o mercado de games, basicamente você tem dois modelos de monetização. O mercado mais mobile, né, de celular. O free to play, que a gente chama, que é o jogo que você baixa de graça e pode jogar de graça, e o premium. Então, o free to play, ele monetiza em torno de microtransações que você faz depois que você já está jogando o jogo. Então, o objetivo de quem desenvolve um jogo free to play é que você fique jogando para sempre. Porque aí você vai sempre comprando moedinha, comprando itens e elementos para poder se desenvolver dentro do jogo. Só que é um modelo que hoje mais fatura, os 10 que mais faturam hoje no jogo são todos free to play, mas é um modelo que exige muita operação, né? Então você tem que lançar o jogo e você tem que ter uma base de usuários imensa, né? Então hoje um jogo que tem uma boa taxa de usuários pagantes tem 1% de usuários pagantes. Então imagina, você tem que ter 100 mil usuários ativos, né? Não quer dizer que são 100 mil downloads, são 100 mil usuários ativos jogando direto o teu jogo para você ter 1.000 pagantes que vão pagar ali, sei lá, $1 por mês para você ter $1.000 por mês. Então isso não é nada. Então você precisa ter milhões de usuários ativos para você poder ter aqueles usuários pagantes que vão te retornar e fazer você pensar nos próximos projetos. O nosso modelo não é free to play, o nosso modelo é premium, que é um pouco mais limitado em termos de abrangência, porque você precisa pagar antes de jogar. Então você olha o jogo lá na loja, gostei, não posso jogar, tem que pagar antes de jogar. Então, dependendo do país, isso é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar junto com os publishers, que é o valor de compra do jogo em cada país. Sim. Esse valor, provavelmente, ele vai ser diferente de um país para o outro, né? Claro. Pela capacidade econômica de cada país e tal. Então, o modelo premium é um modelo que ele é um pouco mais limitado em termos de faturamento que você pode ter no jogo, mas ele te facilita porque você não precisa ter uma operação muito grande. Porque depois que o cara baixou o jogo e pagou, se ele jogar ou se ele não jogar, não importa, ele já pagou. Aí, claro, se você tiver um jogo bom e você puder manter esse cara ativo e quando você lançar um outro jogo, alguma outra derivação, ele vai querer voltar e assim vai, né? Mas basicamente esses são os dois modelos, né? Então, quando a pessoa vai pensar a ideia do jogo, ela já tem que pensar qual é o modelo de monetização. Então, no caso do free to play, você usa muito isso que você comentou, né? Publicidade, banner, assista um vídeo e ganhe mais uma vida e assim vai. No nosso caso não tem isso, porque a pessoa já pagou para jogar antes, então a gente elimina esse processo. Né? Muito bom. Bom, você é um precursor da economia criativa. Quando não se falava em economia criativa, você já praticava isso. Inclusive, você polinizou acontecendo aqui com a tua equipe, lá no começo de vocês, né? Isso faz parte de você? Onde é que você aprendeu isso? Né? Hoje todo mundo pratica e fala sobre o assunto, mas você já há 10 anos que você tem esse espírito. É uma visão tua, pessoal? Como é que é isso? É uma coisa que você vai aprendendo ao longo do tempo que você não faz nada sozinho, né? Então, desde o início a gente começou a se envolver com as associações, com os coletivos, né? Tanto aqui de Santa Catarina, Floripa, do Brasil também. Principalmente aqui para nós, a área de economia criativa, eu acredito que é um mercado não só do futuro como do presente, né? Porque a gente está numa ilha que tem dificuldade industrial, então você não pode ter até pode, mas não é adequado você ter uma indústria poluidora ou que dificulta os processos, que precisa de uma logística, porque a gente sabe que a logística aqui não funciona. E ao mesmo tempo você tem qualidade de vida, você tem profissionais com uma boa capacitação, muita gente querendo vir de fora para cá. Hoje lá no estúdio
95% das pessoas são de fora, né? Então, as pessoas São Paulo, Rio, Brasília, Gaúcho, todo mundo quer vir morar em Floripa. E é uma mão de obra qualificada que consegue ter uma remuneração mais alta do que um funcionário de indústria. Então, eu acho que casa muito a economia criativa, todas as áreas da economia criativa, com o ambiente onde a gente está inserido, né? Principalmente a gente, né? Especificamente, porque a gente está na frente da Lagoa da Conceição. Sim, ali é impossível. Você chega na sacada ali, você vê a lagoa na frente. Então, facilita muito para você ter profissionais com alta capacidade de entrega, com alta qualidade e uma questão competitiva em termos de preço. Porque as pessoas que, sei lá, um cara que ganha 20 mil em São Paulo, ele se dispõe a vir ganhar 10, ganhar 8, ganhar 6 em Floripa, porque ele vai ter qualidade de vida, ele vai poder criar o filho dele mais tranquilo, ele vai poder ir trabalhar de bicicleta, né? Ele não tem tanto problema com assalto, com trânsito e tal. Trânsito mais ou menos, né? Muito. Mas, então, desde o início a gente já viu isso e começou a se envolver com várias outras empresas e outras associações e coletivos e perceber que a economia criativa é muito forte no Estado, pode ser muito forte no Estado e a gente já vem desenvolvendo isso, participando de eventos, dando palestra e organizando eventos. E eu acho que não tem volta, assim, sabe? É um caminho que todo mundo já percebeu que não só está acontecendo, como tem um potencial de futuro muito grande. Aquele de Israel que você conheceu, ele pratica isso por lá? Então, esse é um caso interessante porque ele falou que já veio para o Brasil algumas vezes e ele falou assim, cara, o Brasil para mim é uma coisa impressionante, assim, porque quando eu tô lá, eu me sinto muito bem, sabe? Eu nunca fui para Floripa, ele comentou, mas mesmo Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, ele falou que já tinha ido, é um povo mais acolhedor, mais amistoso, e aqui no Israel parece que está todo mundo querendo competir um com o outro, né? E na área de economia criativa, diferente talvez de outras áreas, o pessoal é muito coletivo, o pessoal se ajuda muito, troca muita ideia, né? Agora de manhã eu estava conversando ali num grupo que a gente tem da Abranima, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Animação, com um problema de questão tributária, né? De como emitir nota e tal. Então todo mundo se ajudando, um trazendo Então quando você está nesse coletivo, é muito mais fácil de você resolver as coisas, de você fazer as coisas acontecerem, um ajuda o outro, então um passa o projeto para o outro e assim vai, né? Eu acho que esse é naturalmente o caminho, né? Não tem por que ser diferente. Muito bom. Conversei com o Leonardo Minozzo, fundador do Cafundó Estúdio Criativo aqui de Florianópolis, e eu espero te encontrar ano que vem com outro jogo aí, ou do Japão, da China, de onde for. Léo, obrigado aí pelo teu tempo e sucesso, se você quiser conversar com a audiência aí. Beleza. Vontade. Não, valeu, obrigado, Jailson, por esse espaço, né? Acho que fazia um tempinho que a gente não conversava mais, mas é sempre legal vir aqui e trazer notícias boas e trazer um refresh assim, de mercado, porque às vezes o que eu percebo é que muitas empresas nessa área de comunicação, elas estão meio se fechando e estão meio sem saber para onde ir, né? E eu acho que é justamente o contrário, assim, as pessoas precisam conversar, precisam sair dessa bolha, precisam entender que as coisas estão mudando, mas isso depende muito do mindset de quem está à frente dos negócios, né? De apoiar o erro também. A gente, como eu comentei no início, a gente foi para várias áreas, errou bastante, gastou dinheiro, perdeu dinheiro, mas se não fosse isso, hoje talvez a gente nem existiria mais, sabe? Então, quem ainda está com um pouquinho de fôlego aí, o que eu sugiro é buscar esses caminhos, porque existem muitas possibilidades. E não quer dizer porque a gente está aqui em Floripa ou que a gente está no Brasil que a gente deixa dever para alguém, sabe? A gente consegue fazer o que a gente quiser, mas precisa ter um pouquinho de esforço para isso, né? Então, é isso aí. Obrigado e a gente se fala por aí. Feito. Obrigado, pessoal. Até a próxima.